Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Antes que Robert e sua esposa desembarcassem no Porto de Santos, estando eles cansados e sonolentos por não terem conseguido dormir durante algumas noites, enquanto estavam no navio, temendo a aparição do animal que deixou os tripulantes apavorados, e precedendo o tempo que a rampa e a escada de desembarque fossem liberadas, o capitão ofereceu um coquetel no salão do restaurante e aproveitou a oportunidade para pedir desculpas, dizendo que tudo o que tinham visto não passou de uma encenação teatral feita por uma equipe contratada para trazer diversão aos viajantes, e que a intenção é atrair mais pessoas para os próximos cruzeiros através do marketing publicitário de forma diferenciada. Na verdade, os dirigentes tinham medo que o navio ficasse marcado como inseguro ou assombrado. Isso iria gerar pontos negativos para a empresa. E o que muitos não sabiam é que antes do amanhecer, um homem caminhando sorrateiramente enquanto uma forte neblina encobria o navio, seguia na direção da popa. Ele carregava um rolo de corda, e quando chegou na grade de proteção acima do leme, amarrou uma das extremidades da corda numa barra de ferro e jogou o rolo na água do mar atrás do navio. Depois, silenciosamente, o homem sinistro se afastou do local. Com os primeiros raios de luz do dia, uma faxineira que já havia iniciado seu trabalho avistou a corda amarrada que descia até tocar na água. A mulher correu chamar os seguranças, que, sem entenderem o que tinha acontecido, recolheram a corda e aguardaram. Lá fora do navio, Robert e sua esposa caminhavam rapidamente até o estacionamento onde haviam deixado o carro, sem perceberem que estavam sendo seguidos, e com pressa de saírem dos arredores do porto, pegaram um automóvel e partiram imediatamente rumo à cidade onde moravam. O destino era a cidade de São Bernardo do Campo, no distrito de Riacho Grande, próximo ao bairro Alto da Serra. Seguindo pela rodovia Anchieta, nem passava na cabeça daquele casal o desejo de parar em outro lugar que não fosse a cidade onde moravam. Com muito sono, a esposa de Robert dormiu durante a viagem. Algumas horas mais tarde, o casal já estava diante da casa deles, e parecia que um peso muito grande, criado pelo medo e preocupação com os acontecimentos que ocorreram no navio durante o passeio marítimo, naquele momento começavam a sair dos seus pensamentos. Mas a lembrança do ocorrido ficaria marcada em suas memórias. E também existia dúvida sobre o parentesco de Robert e o homem que se transformava em lobisomem. Depois que eles entraram na casa, Robert correu pegar algumas fotografias que ele mantinha guardadas. Eram fotos antigas da mãe dele, a qual gostaria de compará-las com aquela que encontraram no navio. E para surpresa ou alívio a ele, a mulher da fotografia que eles acharam era muito diferente da mãe do Robert. Lá na rua diante da casa, um homem estava parado com seu carro numa distância não mais de 100 metros de onde se encontrava o casal. E o homem, que não era estranho, estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir um documento qualquer que comprovasse que ele era o irmão de Robert. Ele pensou várias vezes em tocar a campainha da casa e conversar com o seu suposto irmão, mas temeu não ser bem recebido e a polícia poderia ser chamada pelos moradores. Então decidiu esperar até o anoitecer. E durante a penumbra, ele pularia o muro do fundo da casa e invadiria o local. Mas aquele homem não sabia que no fundo daquele imóvel existia uma edícula que era usada como moradia pela empregada doméstica. E no momento da invasão, a empregada viu o vulto do homem passando diante dela. E, apavorada, pensando que era um ladrão,
começou a gritar pedindo socorro. Quando Robert e a esposa dele ouviram os gritos da mulher, eles acenderam as luzes da casa, enquanto lá no quintal, iluminado pela penúltima lua cheia do mês, um homem desesperado, sem saber o que deveria fazer naquele momento, começou a apresentar um comportamento esquisito para a empregada que o enxergava através da vidraça. O corpo do homem começou a entortar. Então ele ficou encurvado igual a um cachorro grande enquanto rosnava e rangia os dentes. Aquele vulto já não era mais o de um homem, mas sim um animal feroz que correu até a vidraça da edícula onde a empregada se encontrava, e quando ela viu os olhos vermelhos daquele ser que ela não sabia o que era, desmaiou. Depois o lobisomem correu até o muro e pulou por sobre ele para fugir dali. Mas novamente foi pego de surpresa. Um dos vizinhos ouviu os gritos e saiu para ver o que estava acontecendo na casa de Robert. E aquele morador era um policial aposentado, que após ver o vulto pulando o muro da casa, gritou dando voz de prisão a ele. E empunhando uma arma, foi na direção do animal. O lobisomem, irritado e talvez assustado também, investiu com violência contra o vizinho, que se não fosse por um pensamento e movimento rápido, quando se escondeu atrás de um poste de madeira, as garras do animal teriam feito um grande estrago no corpo dele. O ataque foi tão forte que as garras pontiagudas do animal deixaram marcas no poste. Então o lobisomem correu e desapareceu. Pouco depois, Robert saiu da casa e veio ao encontro do seu vizinho, e durante alguns minutos de conversa, relatou ao amigo tudo o que estava acontecendo desde a primeira aparição do lobisomem no navio. O policial aposentado queria chamar uma viatura para fazer uma busca na região, mas Robert pediu para que ele não fizesse o chamado e explicou que o homem que virou lobisomem só estava buscando resposta para algo que o atormentava. Depois, os dois amigos voltaram para suas casas e o restante da noite percorreu tranquilamente. Quando Robert entrou na casa, encontrou a esposa acalmando a empregada, que ficou apavorada com o que tinha visto. E naquela noite, ela foi convidada para dormir no quarto de hóspedes. Ao amanhecer, aquelas 3 pessoas da casa foram acordadas pelo som da campainha. E a empregada vestiu-se rapidamente e saiu para atender no portão. O homem que estava chamando identificou-se com o nome de Mateus e disse que ele é um dos cozinheiros do navio no qual os patrões dela participaram de um cruzeiro. E disse também que precisava falar com Robert e o assunto era muito importante para os dois. Depois que a empregada o anunciou aos patrões, o Mateus foi recebido por eles. Realmente, eles eram conhecidos do navio, e durante o café da manhã, Mateus, o cozinheiro do navio, explicou como surgiu a sua dúvida que ele e Robert eram irmãos. Ele disse que durante a viagem sentiu que havia alguém no mesmo navio que também era marcado pela maldição do lobisomem. E durante um banho na piscina do navio, o cozinheiro disse que passou por eles e viu uma marca na costa do Robert igual a que ele também tem de nascença. E ela lembra a letra beta do alfabeto grego. E Robert disse que a marca que eles têm não passava de uma coincidência. E depois mostrou a fotografia que encontrou no navio e também as da mãe dele. E Mateus viu que realmente não havia nenhuma semelhança entre elas, e que as mulheres da imagem eram diferentes uma da outra. E pensou, mas então quem era o outro lobisomem do navio? Depois, Mateus, o cozinheiro, narrou como foi salvo após saltar no mar. Ele disse que se agarrou no leme do navio, e algumas horas mais tarde alguém pendurou uma corda para que ele pudesse subir de volta. Ele achou que Robert era o seu salvador. Cheio de perguntas sem respostas, o cozinheiro retornou para a cidade de Santos e seguiu para o navio onde ele trabalha. Já estava escurecendo
E a última lua cheia do mês começava a subir o céu no momento que ele encontrou o segurança que passou mal durante a viagem. O mesmo que ficou uma noite toda no ambulatório médico. Naquele instante, o segurança estava suando frio e com crise de asma. Mateus parou diante do homem e perguntou se ele tem uma marca de nascença, enquanto mostrava dele. Nisso, o segurança baixou a camisa e mostrou a marca beta em sua costa. O cozinheiro o convidou então para saírem de onde estavam e seguiram até um beco iluminado apenas pela luz do luar. Mateus, o cozinheiro, disse para o segurança olhar para a lua e disse também que somente assim ele deixaria sair o que estava preso dentro dele. Depois, o cozinheiro olhou para a lua cheia e começou a virar o lobisomem. Mas, assustado, o segurança correu e, quando passou perto de alguns moradores de rua que estavam dormindo, caiu sobre eles. Os mendigos acharam que era um ladrão, então começaram a espancá-lo. O segurança, cheio de ódio e muito machucado, caiu e olhou para a lua cheia. E uma metamorfose deu início naquele momento, enquanto um uivo de lobo saiu da sua garganta. Os mendigos apavorados não sabiam para onde deveriam correr. Nisso, o lobisomem levantou-se do chão e, pegando 2 mendigos por vez, lançava-os contra o muro de concreto. Naquela noite, houve muita pancadaria e gritos naquele beco. O outro lobisomem, que ficou parado e olhando de longe, aproximou-se do seu irmão e, depois que conseguiu acalmá-lo, os dois saíram daquele lugar.